Arquitetar estratégias contra o adversário é um passo essencial para vencer uma guerra. A primeira e mais importante estratégia é conhecer o seu inimigo, para assim descobrir os seus pontos fortes e fracos, a fim de saber o momento adequado para atacar e se defender. Nós também estamos em meio a uma guerra. Mas, ao contrário do que possamos pensar, a nossa luta não é contra o nosso vizinho, parentes ou colegas de trabalho. O nosso verdadeiro opositor é Satanás e os seus demônios. O apóstolo Paulo nos alerta sobre a guerra espiritual, dizendo: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa guerra é nossa, não apenas de Deus contra o diabo. Por isso, da mesma forma que um exército precisa descobrir as características do seu inimigo, nós também precisamos saber exatamente quem é Satanás, a sua origem, características, planos e objetivos. Você está no canal Verdades que Libertam, e essa mensagem te contará 5 coisas que você precisa saber sobre Satanás para derrotá-lo. Mas antes, ajude esse ministério a alcançar mais pessoas, deixando o seu like. A primeira coisa que você precisa saber sobre Satanás é a sua origem. De acordo com a Bíblia, antes do ser humano existir, havia um anjo chamado Lúcifer, que, abaixo de Cristo, era o mais honrado entre os habitantes do céu. Lúcifer era perfeito, sábio, belo e formoso. Gozava de autoridade, privilégios e regalias concedidos por Deus. Acontece que ele não se contentou com tudo que tinha ao lado do Senhor. Lúcifer se rebelou e almejou construir o seu trono acima do de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Ezequiel 28:17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Com o coração cheio de vaidade e orgulho, Lúcifer convenceu cerca de 1/3 dos anjos a apoiá-lo, argumentando que a autoridade de Deus era arbitrária e questionando o amor divino, espalhando dúvidas sobre o caráter de Deus para os outros seres celestiais. As coisas não podiam continuar assim. Então, houve uma terrível guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra Lúcifer e os anjos que ficaram do seu lado, que ao final foram derrotados. Como consequência, foram expulsos do céu e lançados à terra. Em vez de se arrepender do que fez, Satanás continua se rebelando e, como já está destinado à perdição, quer levar os seres humanos a cair como ele. Segunda coisa: quem ele é. Satanás, também conhecido como o diabo, é o príncipe dos espíritos malignos. Seu nome vem do hebraico e significa acusador, adversário. Analisando apenas o seu nome, podemos entender a sua natureza e compreender o perigo que ele representa. Ele é o inimigo inveterado de Deus e de Cristo, que pode se disfarçar de anjo de luz para nos enganar. Ele atua como nosso acusador, tentador e enganador, e é citado na Bíblia como o grande dragão e a antiga serpente que quer destruir e dominar o universo. Por isso, devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para não cairmos nas ciladas dele. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam se blindar contra as investidas de Satanás. A terceira coisa que precisamos saber sobre ele é a sua missão. A maior missão de Satanás é fazer com que percamos a salvação em Jesus Cristo, assim como ele e os seus demônios a perderam um dia, e então acabar com os planos de Deus em nossa vida. Continua liderando uma revolta cósmica contra o Criador. Sua estratégia é alistar a humanidade para se juntar a ele no caminho da perdição. Por isso, somos atacados constantemente pelo diabo. A Bíblia diz que ele anda ao nosso redor, procurando alguém para devorar. Ele tenta atuar em nossa vida, mesmo que às vezes de maneira discreta, para nos enganar e nos afastar de Deus. Jesus disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quarta coisa: precisamos saber como ele agiu no passado e como age ainda hoje.
Conhecer as formas como Satanás agiu no passado nos dá suporte para nos protegermos contra os seus ataques na atualidade. E então, não permitir que ele faça o mesmo conosco. Vamos nos lembrar como Satanás tentou o primeiro casal criado por Deus. Adão e Eva viviam felizes no jardim do Éden, mas foram incitados pelo diabo, que se disfarçou de uma serpente, para dizer que podiam desobedecer a Deus a comer o fruto proibido. Ele foi até Eva e a tentou para que comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E lhe garantiu que ela e Adão não morreriam, mas seriam como deuses, conhecendo o bem e o mal. Eva cedeu à tentação e comeu do fruto. Quando Adão soube o que havia acontecido, em vez de pedir ajuda a Deus, fez o mesmo que a sua esposa e comeu do fruto, fazendo o diabo conquistar a sua primeira vitória sobre a raça humana. Por caírem na armadilha enganosa de Satanás, Adão e Eva sofreram a morte espiritual e perderam a comunhão direta com Deus. Desde então, Satanás tem atormentado o ser humano, como fez com Jó, atacando-o fortemente. Deus permitiu que o diabo tirasse tudo o que ele tinha, mas Jó permaneceu fiel até o fim. Satanás chegou a tentar o próprio Filho de Deus. No deserto, Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias, que tentava destruir o plano de salvação elaborado por Deus. Da mesma forma, ele tenta atuar em nossa vida, nos acusando diante de Deus, nos causando doenças e enfermidades para duvidarmos do amor divino por nós, cegando nossa mente para as verdades bíblicas e sufocando a nossa fé. Ele mente para nós, pois, como a Bíblia diz, ele é o pai da mentira. Mas, se você quiser aprender a combater as suas maiores mentiras, assista também o vídeo com 5 mentiras que o diabo quer que você acredite. Mas espere um pouco, pois você ainda precisa conhecer a quinta coisa sobre Satanás. Ele não é invencível. Como vimos, o inimigo usa muitas artimanhas para nos enredar. Porém, por mais ardiloso que ele possa ser, ele não é invencível. Podemos vencê-lo, não com as nossas forças ou habilidades humanas, mas podemos nos amparar em Cristo Jesus. 2 Coríntios 10:4 diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Assim, somente nos revestindo da armadura de Deus e cultivando um relacionamento de constante oração, fé e leitura da Bíblia, teremos intimidade com Deus e seremos blindados das investidas malignas. No nosso canal, temos uma playlist com dicas para o seu crescimento espiritual que te ensinarão a estar perto de Deus. Por isso, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber mais mensagens que contenham verdades que libertam.